É isso, olha, queria agora exibir cenas de guerra que aconteceram no Rio de Janeiro. Criminosos tentaram impedir a ação da polícia no Morro do Alemão. Tentaram abater um helicóptero com uma metralhadora militar. Mataram um homem fardado, pai de 2 filhos, um cabo da polícia. Fizeram barricadas, tem cenas queimando pneus, tiveram ajuda de mototaxistas para impedir que os blindados subissem, né, o morro. E aí, as ONGs que não querem que a PM use armas de calibres potentes, não é mesmo, Instituto Sou da Paz? A mídia de esquerda que tenta criminalizar a polícia o tempo todo, né? A bandidolatria preencheu como nunca as manchetes nesta semana. Quem começa? Porque as cenas estão aí, ó. Olha lá. Para quem diz, esse é um helicóptero da polícia. Esses são os mototaxistas que eu citei, né? E são todas informações divulgadas pelos perfis oficiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? Foi uma ação do COR e uma ação do BOP, ou seja, são todas imagens que foram divulgadas de forma oficial. E aí você vê um helicóptero. E aí, Fabi, então vou começar com você, aqui até para pegar um pouco do lado jurídico. Helicóptero não podia patrulhar morro no Rio de Janeiro. Você se lembra? Por quê? Uma decisão de quem? Do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, atendendo a um pedido do PSB. Partido de quem? Geraldo Alckmin, agora que está com quem? Com Lula, de rostinho colado, como disse o Paulo Figueiredo muito bem agora há pouco. Ele atendeu a um pedido da esquerda para impedir isso daí, que o helicóptero patrulhasse, vigiasse o que acontece lá em cima, nos morros do Rio de Janeiro, onde está o comando dessas facções criminosas. Infelizmente, o que essa esquerda na mídia, na oposição política e até em cortes, em tribunais, não entende é que não dá para enfrentar criminosos armados com esse tipo de fuzil, de metralhadora, de rifle, com um livro na mão. Não dá para subir o morro enfrentando chuva de bala, porque eles estão lá naquelas casamatas, lá de cima, com aparato militar para derrubar um helicóptero. Não dá para subir com o livro na mão. Não dá. E muita gente acaba sendo vítima, sociedade civil, cidadãos, de balas perdidas, porque esses criminosos, a internet está repleta de imagens dessa ação que aconteceu nessa semana no Rio de Janeiro. Esses criminosos disparam contra um helicóptero e atingem muitos outros alvos. Quem sofre com isso é a própria sociedade, é o próprio cidadão de bem que está lá, que mora no morro. Muitas vezes ele nem queria estar lá, mas ele é obrigado por circunstâncias da vida a estar lá. Mas ele é vítima desses criminosos, ele não é vítima da polícia que tenta subir o morro para salvar a vida deles. Mas é isso que as manchetes da imprensa, que a oposição no Congresso Nacional não entende, Fabiana. Pois é, a gente ainda está em vigor a DPF 635, que é a que o Fachin acabou legitimando desses institutos todos, porque está junto com esses institutos, como você falou, Sou da Paz e mais o partido do Geraldo Alckmin, que falou, né, que o Lula queria voltar à cena do crime e agora está junto, então, portanto, somente juntando as frases, seria um coautor, né, se houvesse crime. Mas em relação à segurança pública, já passou, né? Não é mais segurança pública do Rio de Janeiro, é um estado paralelo que muitos pregam que, nossa, como funciona? Lá existe lei, né? Existem pessoas que ainda têm a cara de pau de falar isso, gente. Não existe lei alguma, existem até essas pessoas, esses mototaxistas, são feitos ali de escudo humano, como acontece também naqueles crimes do Novo Cangaço, que foi feito também com escudo humano. Então, é preciso falar do que acontece. Fica aqui o meu convite. Ministro Fachin, o senhor que, né, deu a legitimidade para não subir os morros, suba o morro, ministro. Suba o morro, vai até lá em cima e veja o que tem lá, o que é que tem que ser protegido, que a polícia, né, que ainda também a nossa Constituição Federal transfere ao Estado, é o Estado o dever de polícia. O que a gente faz com esse Estado paralelo? Eu já acho até que deveria ter uma intervenção federal, já saiu do controle, mas como que você vai falar disso, quando as pessoas tratam isso com imaturidade?
Não existe. Esses ministros, os artistas que defendem isso, esse pessoal de ONG, eles andam com segurança armada, carro blindado, não é clichêzão, não. Mas quem está no morro ou quem está numa cidade, como aqui em São Paulo, que você pode acabar sendo assaltado, teve um crime horroroso no final de semana passado, onde tiraram uma pessoa de um carro blindado com fuzis também. Então, assim, a gente está vendo uma escalada da violência sem medidas e com o aval da justiça, com o aval da mídia que insiste em chamar essas pessoas de pessoas supostos, né? Supostos, como é que eles falam? Vulneráveis. Não são vulneráveis. Vulnerável é quem está sob a mira de um revólver. Vulnerável é esse policial que perdeu sua vida com equipamento ineficaz para combater tudo isso. Então, para a gente até, Alan, que a gente também fala às vezes da guerra da Ucrânia, que diferença, Alan? Não existe, né? E aí, morre mais. E aí, passando então a bola para vocês, só queria pontuar mais uma coisinha, porque o assunto segurança pública é muito caro para mim. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque da onde vem a ordem, a voz de comando de tudo isso, para esse pensamento da esquerda, dessa turma do Leblon, como a Fabi acabou de lembrar, aqui em São Paulo também, em vários bairros. Da onde é que vem? Vem do policial não é gente? Vem do político que passa a mão na cabeça de sequestrador, de empresário, que estava fazendo greve de fome e depois sai da cadeia e vira assassino no Chile, como aconteceu no caso do Abílio Diniz. Vem do político que diz, coitadinho, ele está só lá roubando um celular, para se divertir um pouquinho ali. É daí que vem a ordem, é daí que vem a voz de comando. É isso aí. A sociedade está intoxicada por essa ideologia vitimista que coloca o bandido como uma vítima da sociedade, como se o sistema o corrompesse. Então, portanto, vamos mudar esses sistemas, vamos acabar com a desigualdade social, que num passe de mágica a violência vai acabar. É o mesmo lenga-lenga desde a década de 90 e nada muda. A violência continua em escala crescente, com exceção do ano de 2019, até onde a gente tem os dados, onde houve diminuição da criminalidade dos homicídios no Brasil inteiro, coincidentemente em 2019, com uma outra linha de segurança pública do governo federal, com exceção de um único estado, mas houve uma queda expressiva da violência ali. Mas no conjunto da obra, ao longo aí de 2 e 3 décadas, é o mesmo lenga-lenga, colocando o bandido como vítima. E assim, as causas da violência são muito complexas, precisamos discutir. E nada de concreto é feito. O bandido, ele tem a certeza da impunidade pela justiça. Ele tem todo o afago da imprensa, todos os eufemismos. Bandido, turista é cercado por vulneráveis no Leblon, capa de um grande jornal em circulação. E por último, agora ele tem a certeza que a justiça, o Supremo Tribunal Federal, através de um ministro, vai impedir, como impediu, operações. Então ele tem a certeza de tudo. Ele tem a imprensa junto com ele, ele tem a justiça que ele sabe que vai soltar, ele tem todos os intelectuais colocando ideologias ao seu favor, e agora ele também tem o Supremo proibindo operações, pelo menos até pouco tempo, operações policiais no Rio de Janeiro. Quer dizer, é um grande negócio ser bandido no Brasil, né? Esse que é o problema. O crime compensa e as leis, inclusive, são muito frouxas. Paulo Figueiredo. Você vê que o autor do pedido que permitiu ao ministro Fachin interromper as ações no Rio de Janeiro foi, como você bem lembrou, o PSB, mas na figura do Alessandro Molon. Alessandro Molon, que é o queridinho do Jornal Nacional, campeão de participações do Jornal Nacional, que agora está no PSB, antes era do PT. Inclusive, tinha uma relação com o Lula. Aí saiu do PT, foi para o PSB e agora no PSB, que é o partido do Alckmin, que já foi do PSDB. Ou seja, é aquilo que eu estava dizendo, é todo mundo farinha do mesmo saco. E o que acontece? Eu, que sou carioca, falo isso com um pouquinho de conhecimento de causa. O Rio de Janeiro vem nesse processo de aumento da violência a ponto de se tornar uma zona de guerra já há algo como 30 anos. E esse processo se deteriorou durante muito tempo. Quando é que nós tivemos um alívio mais recentemente? Foi quando, a Fabi está falando que está na hora de uma intervenção federal, foi justamente durante a intervenção federal militar que nós tivemos no Rio de Janeiro, que a situação da segurança no Estado começou a melhorar e melhorou bastante.
Quando o, então, interventor, que agora é esperado para ser vice na chapa do presidente Bolsonaro, o general Braga Neto, entregou de volta à Secretaria de Segurança Pública a segurança do Rio de Janeiro, todos os índices de violência haviam sido reduzidos, todos. Uma melhora muito grande que há muito tempo a cidade não via. Estava resolvido o problema? Não. Em pouco mais de um ano você não resolve o problema da segurança pública causado por 30. Mas a situação estava bem melhor. Então eu acho que nós estamos num momento de bifurcação interessante para o eleitor. Se ele quer o partido que, segundo traficantes, tinha diálogo, ele quer o partido do diálogo, o partido que dizia que tinha diálogo com traficante, se ele quer esse partido, ou se ele quer o partido do interventor, do general interventor que devolveu a segurança pública, um pouco mais de segurança pública ao Rio de Janeiro. Porque são duas visões de mundo muito distintas. Quando as pessoas falam em polarização é porque são duas visões muito distintas. Numa é o cara que diz que roubar um celular não tem problema nenhum, tá tudo certo, é vítima da sociedade, o crime é muito complexo, tem que atacar com educação. E na outra bandido tem que se combater com força. É a única linguagem que eles entendem, com respeito aos direitos civis, é claro, mas com força. Né? Essa semana, no programa que eu faço na Jovem Pan, um interlocutor de esquerda falou: mas as operações têm muito morto e pouco preso. Eu falo: é só o cara se render que sai preso. É só você não... A gente botou aqui a foto da metralhadora. É só entregar o fuzil. Entrega o fuzil. Arreia o fuzil. Levanta as mãos, joga o fuzil no chão, cai com a mão na cabeça, que você não vai morrer. Você vai preso. Agora, se você trocar tiro com .50, só tem uma resposta possível a isso. E não é cantar Imagine, do John Lennon no som máximo do Caveirão. É tiro, é chumbo. Você tem que responder força com força. Ô Paulo, mas o mundo deles é muito infantilizado, é muito romantizado, né? Não pode ter troca de tiros, não tem noção de realidade esse pessoal, não sabe o que é subir o morro numa operação. Eu também nunca subi o morro, mas eu tenho noção que deve ser muito barra pesada isso. Oi? Eles têm noção, sim, eles sabem exatamente o que estão fazendo. Eles sabem muito bem que sem operação, durante o tempo que o Rio de Janeiro ficou sem operação, eles sabem muito bem que isso deu tempo do tráfico de drogas no Rio de Janeiro se reorganizar. Eles sabem disso. Não tem ninguém infantil. Eles, pelo contrário, são bem espertos e bem maduros. Eles sabem que sem superioridade aérea é difícil você fazer uma operação militar dessa natureza. Isso é um conceito, superioridade aérea é um conceito militar clássico e conhecido. E eles sabem disso. Eu digo da boiada que compra o discurso, né? Eu concordo, que tem um pessoal que sabe muito bem, mas tem a boiada que compra o discurso, os militantes de redação, né? Tá todo mundo junto. No final eles sabem que é o melhor para a esquerda. Eu acho que tem muito pouco inocente e útil entre os interlocutores e tem muito mais gente que sabe muito bem o que está fazendo, só que tem uma agenda diferente da minha e da sua.